Mês que vem eu vou para um encontro no Equador e tem um projeto que falhou aqui no Brasil, né? Acabou, que era um projeto chamado Cultura Viva. Foi implementado pelo Gilberto Gil quando ele estava como ministro, e Célio Turino, que foi desfeito aqui, desmantelado, mas que acabou crescendo depois nos países vizinhos aqui da América Latina. E a coisa continua de uma forma mais autônoma, porque aqui veio de cima para baixo, via governo, e a gente não se deu muita conta da potência que era isso. Nos países vizinhos, a coisa veio ao contrário. Veio da base, dos grupos culturais da base, e foi subindo até chegar no governo. Então a coisa é mais sólida, independente do governo que esteja no poder. Né? E eles continuam fazendo encontros. O mês que vem vai ter um, e eu quero ir. Né? E aí aqui eu respondendo, né, o Regis nem tá aí, mas quem financia isso? É voluntário? Não, quem me financia eu faço um projeto na Prefeitura de Santo André, né? Só que eles não sabem que eles estão me financiando, mas eles estão me financiando, né? O próprio SESC, com o projeto que eu vou fazer lá, uma parte vai para financiar essa viagem, né? Então, né, não é voluntário, é só uma administração um pouco melhor dos recursos que a gente tem. Sim, é o seu trabalho. Exato. Né? Você também tem que... Uma piada que eu fazia muito com a minha sogra, que ela falou quando eu comecei a namorar com a minha esposa. Sim. Falava, você é muito pão duro, não sei o que. Eu faço um racional do dia. Sim. Saber o que a gente vai consumir, por que está consumindo aquilo, né? Acho que são perguntas que, né, a gente deveria se fazer mais. Né? Por que eu estou fazendo tal coisa? Por que eu uso o celular? Por que eu visto tal roupa? Por quê? Né? Simplesmente por quê? Eu acho assim, o que a gente tinha no passado... Você, quantos anos você tem? 44. Você deve ter pego uns resquícios dessa... A gente tinha, né? Você falou na escola que tinha matemática, mas nós tínhamos outras matérias, né? A minha escola tinha teatro, tinha música, tinha filosofia, textos brasileiros, quer dizer, você tinha escola pública? Escola pública. Que bom. Que o Felício Laurito tinha isso, aqui em Ribeirão tinha várias escolas municipais que tinham. E você desenvolvia e você raciocinava, né? Hoje, né, parece que é uma boiada, né? Se todo mundo vai para um lado, vai todo mundo. O pessoal não... Como você está falando... Mas isso não foi sempre? Eu não sei se é uma questão dessa geração, desse momento. Estou falando que você chegou numa conclusão, né? Será que eu preciso fazer o que o outro faz? Sim. Entendeu? Então nós não temos, né? Não temos uma formação cultural, né? De sempre estar argumentando. Por quê? Por que eu faço assim? Não posso fazer diferente? Né? É igual um cientista, né? Se ele não falar os porquês, se ele não falar, para viajar no espaço, ele tinha que fazer uma coisa diferente. Se o cara não fosse curioso, estaríamos até hoje, até sem celular estaríamos, né? São curiosidades. Você imagina, acho que quantas experiências deu errado para chegar numa tecnologia dessa, né? Mas foi alguém que chegou lá... E saiu da caixa, né? Pô, peraí, se nós pensarmos diferente. Mas a gente não tem dado essas condições para as pessoas, né? Principalmente para o jovem, né? São nichos que a gente vê assim, né? Núcleos que estão se preocupando com isso. Mas, por exemplo, escola pública, nós retiramos. O que tem na escola pública de uma criança ser mais incisiva naquilo que ela quer ou... ser um ser pensante realmente. O que tem lá? Tirou tudo. Aí vem o poder, né? Sim, poder. O povo não pensa, o povo mais dominado. É o êxito, na verdade, né, desse sistema educacional. Assim, não pensa e não participa, né, João? Não, participa. Tenho medo. Nós estávamos falando aqui antes de você chegar. Ele vai aceitar que o que aquele cara está falando é o correto, o cara dominou. Antes de você chegar, nós estamos falando, nós estamos fazendo conferências de saúde e tal, né? E nessas conferências de saúde tem os usuários, que a parte principal é o usuário. Então, o pessoal tem muito receio de participar de um conselho local. Olha, mas isso aqui é para você dar sua opinião de como é que tá. Não quero me envolver. Entendeu? Quer dizer, é o receio né? Porque alguém ali vai chegar e vai oprimir o cara, porque ele vai reclamar do que tá, do poder que está ali. Então, está muito difícil ainda. Entendeu? Mas isso acho muito que é parte da educação também, né? A gente foi educado ou não. É muito engraçado. Isso é básico, é educação. Estou trabalhando nos centros culturais em 2 CESAs lá em São Paulo, em Santo André, né? O Centro Educacional Santo André. E aí, como estratégia, né? Eu tive que colocar no meu projeto que eu ia passar em 2 CESAs, né?
Mas o edital me dava uma brecha chama-se territórios de cultura. Beleza, então eu tenho que fomentar outros espaços de cultura. Então um parque pode ser um território de cultura, uma rua pode ser um território de cultura, uma quadra, uma praça. Mas, logicamente, eu coloquei os 2 CESAs que eu ia passar em algum momento lá, porque eu queria que aprovassem o meu projeto, né? Mas, de verdade, eu não sou um usuário do CESA. Eu não vou lá porque é chato, sabe? Eu não sou bem recebido, né? E uma das partes do projeto é justamente falar com a comunidade, principalmente quando eu vou para a rua. Semana passada eu fui à Feira Livre. Montamos lá, né? Pedimos a colega da biblioteca, levou uns itens, uns livros, a gente montou a biblioteca na Feira Livre. E as pessoas, boa parte, não vou lá, porque é chato, eu fui lá uma vez, me trataram mal, sabe? Então, é uma cultura e educação que vai se dando, né? E eu cheguei e falei, então, eu mesmo não vou no CESA, né? Eu que gosto da cultura, estou mais aberto, já estou iniciado, não vou, porque as coisas que vão lá podem até ser legais, as coisas que são apresentadas, mas o tratamento das pessoas que estão lá, os funcionários, é péssimo, sabe? Só afasta a gente, né? Parece que a gente está indo lá dar trabalho para eles. Então, é complicado que a gente se aproxime, né, dessas conferências, dessas chamadas para participação. Porque a gente foi criando, a gente foi educando o povo, né, a não participar. Não, sua voz não vem aí, se fala uma coisa a mais, um outro que tem mais poder, que sabe um pouco mais, já vem e fala em cima, e você já fica meio assim. E, além do que é perigoso, né, se envolver com a política, né, partidária, porque a essência de política se perdeu há muito tempo. A gente tem partidos, né, e partidos são como times de futebol, se matam, né, as torcidas que vai se matam, né, e tem muito disso. Então é complicado, é complicado e perigoso, né, então a gente vai perdendo, deixa quieto, deixa como tá, vai. E ainda vem aquela outra coisa, toma aí um negocinho, então, né, fala que você tá do meu lado e toma um negocinho, né, e a gente... Essa é a cultura que a gente tem há muito tempo, que não é um privilégio nosso, tá? Brasileiro, é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Não, isso aí não é. O toma lá da cá. Aqui, isso aí, sim, claro. Isso aí nós absorvemos. Sim, de outros mas tem outras coisas, né? Tem muitas outras coisas acontecendo no mundo. E eu estou buscando essas outras coisas hoje em dia, assim, né? Vendo esses outros lados. Rogério, eu tava dando uma olhada no que você faz tudo, eu queria se conhecer mais. O que é o laboratório humano? Urbano. Afroescola Laboratório Urbano. Urbano. Sim. Os enlaços solidários e a gaiola atmosférica. Uau, foi buscar. Olha a tecnologia, como é que é? Já baixou minha ficha. Rapidinho, rapidinho. Bom, o Laboratório Urbano é a minha casa, né? É o primeiro espaço físico que a gente teve da Afroescola, dessa ideia. Essa ideia da Afroescola, ela surgiu há 10 anos, mais ou menos, né? Quando eu decidi que a educação era legal, podia ser legal e que eu queria ter uma escola. Mas aí eu não tenho um espaço físico. E aí ela começou a surgir na ocupação de espaços públicos, inclusive, né? Eu comprei uma tenda, né? E comecei a ir para vários cantos e montava a tenda e ali era a minha escola, né? Porque eu tinha visto alguém fazer isso em algum lugar e falei, então qualquer lugar pode ser uma escola. Eu lembro que era a mesma época que eu estava aqui na rádio, inclusive, eu estava num outro projeto aqui em Ribeirão, que era a Educafro. E eu tinha função lá, eu era professor de cidadania, eu tinha que falar de outras coisas que não eram as matérias para o vestibular, né? Educafro é um movimento social que propõe ainda, porque existe, um cursinho pré-vestibular para afrodescendentes e carentes, né? Para acessar no início do processo de cotas, né? Ajudava essas crianças e jovens que passaram por uma escola pública e que não tiveram, era um cursinho comunitário. E aí eu era professor de cidadania, e falei, eu tenho que falar da sociedade, tenho que falar de coisas que estão acontecendo, então vamos para a vida, vamos ver o que está acontecendo. Então a gente ia para a praça, principalmente a praça central aqui. Então a gente ficava lá e ficava vendo o que acontecia. E se acontecia alguma coisa, a gente pegava aquilo como mote e era a aula do dia, né? Aí depois eu arrumei uma tenda, e aí eu comecei com a Afroescola aí, com uma tenda itinerante. E a Afroescola Laboratório Urbano é o espaço onde eu morava com a minha tia. É uma casa lá em Santo André, um sobrado, que eu vivia com a minha tia-avó nesses últimos anos. Ela faleceu em 2013 e aí a gente transformou num espaço comunitário, né? Então é a minha casa, mas ao mesmo tempo é um espaço de cultura, é o meu espaço de cultura, que eu não preciso mandar um projeto para ser aprovado. A gente coloca, e é um laboratório por isso, porque a gente faz qualquer experiência. Chega lá, quero fazer isso, faça.
Não, mas faça e depois a gente faz uma avaliação. Não tem edital, não tem avaliação. A avaliação é depois. Vamos fazer e... Né, então, o Enlaces Solidários é um dos tantos projetos que está funcionando lá na casa. Por exemplo, tanto as minhas saídas pelo mundo, né? E pessoas que vêm. Por exemplo, esse casal está lá na minha casa agora. Né? Esse é a Carol e o Davi, eles são afro-colombianos. Né? Eles já vieram aqui na rádio, inclusive, no mês passado. Eles estão viajando, eles saíram da Colômbia faz 1 ano e alguma coisa, né? São estudantes e estavam estudando muita coisa legal, bacana, mas agora a gente quer ver as coisas legais. E aí estão fazendo uma rota pela América do Sul, buscando as histórias afro. Né? E aí foram entrando e vão viajando sem dinheiro. Né? E aí foram chegaram até Foz do Iguaçu, na UNILA, que é a Universidade de Integração da América Latina. E aí tem um colega que está estudando lá, o Paulo, que é aqui de Mauá, que eu já conhecia. E aí eles falaram, queremos ir para São Paulo. São Paulo, lá eu conheço um camarada. Então, eu tenho uns camaradas aqui que querem ir aí. Manda. Né? E aí, mas você não vai querer saber quem é? Não, eu vou saber quando eles chegarem aqui. Né? E aí, os Enlaces Solidários um pouco isso, de, sabe, assim como eu vou para outros lugares e... Então, localizo alguém pela internet, né, a tecnologia a serviço, né? Localizo alguém, né, pela internet, então, tô passando aí uns dias na sua casa, pela sua cidade, posso ficar aí? Claro, por que não? E o genial é isso, porque as pessoas estão muito abertas. Estão muito abertas, a partir do momento que a gente faça uma provocação saudável. Que eu não sei nem o que é isso, mas que você faça uma provocação interessante, provocativa, né? A gente gosta de provocações, né? Em essência. A gente gosta do diferente, apesar de estar meio dito que não, o diferente é perigoso, a gente tem medo do diferente. A gente gosta do diferente. Quanto mais diferente a gente for, essa entrada, na verdade, para a aproximação das pessoas, a diversidade, e não a semelhança. Né? Eu acredito, e tem funcionado muito. E a Gaiola Atmosférica, ela é uma feira de economias solidárias, é feira de economias solidárias e criativas, feira de economias e culturas solidárias e criativas, Gaiola Atmosférica. E a gente começou aqui em Ribeirão Pires também, né? Eu fazia parte da ARCA, que é uma associação de artistas daqui, Associação Ribeirão Pires de Cidadãos Artistas. E essa feira começou em 2010, a gente ocupava também a Praça Central uma vez por mês, para as pessoas produzirem coisas e levarem lá para comercializar. E aí comércio não é só dinheiro, você pode chegar e trocar. Né? E tanto podia ser um produto, né? Ou uma produção artística, né? Um poema, uma música, e aí você cria o jeito. Como é que você quer comercializar isso? Você quer só dinheiro? Né? Então passa o chapéu, inventa, né? Usa a sua criatividade e inventa. Como é que você faria as pessoas te darem dinheiro pelo que você está mostrando para elas? A proposta era essa da feira. E hoje em dia a gente faz lá em Santo André, na rua ao lado, uma vez por mês a gente fecha a rua ao lado da casa, né? Que me remete inclusive muito a quando eu era criança lá em Santo André, que a gente não precisava ir até a prefeitura, pedir, fazer um abaixo-assinado para fechar a rua. Simplesmente a gente colocava 2 chinelos, um em cada ponto, e jogava a bola, os carros já viam que tinha gente ocupando a rua, crianças ocupando a rua, e já iam para 30 anos atrás. E agora não, mesmo com os cavaletes da prefeitura, lá tem gente que para e fala: por que você fechou a rua? Grita, briga, né? Você não tem o direito. Não, eu tenho o direito. Né? Eu pedi aqui para os meus vizinhos, né? E briga e xinga, já tiraram até arma e deram tiro para cima lá, porque a gente estava fechando a rua num domingo, né? Que todo mundo deveria estar mais tranquilo na vida, mas estamos estressados, né? A sociedade está estressada e quase fez uma besteira lá. Então são essas provocações, assim, né? Por que a gente não pode mais ocupar a rua? Não é possível que em 30 anos a gente tenha perdido isso. Não é possível. E é um convite, né? Para as pessoas virem para fora de casa. Não, tenho medo. Tá, mas a gente tem medo porque a gente está sozinho. Vamos retomar esse sentido de comunidade. Né? Eu vivo lá, a gente está num lugar que não tem uma certa estrutura, né? Assim, não é de pessoas pobres, né? E aí menos as pessoas vão para a rua. Né? Então todo mundo que vai na feira são pessoas de fora, né? E dali ninguém sai na rua. Sai ali de dentro do seu carro, entra no carro, vai para onde tem que ir para o trabalho, provavelmente. Depois volta, se fecha lá nas suas casas com muros enormes e, né, cheios de câmeras. Sim. E são roubados. Né? O muro da minha casa é super baixinho, nunca foi roubado. As outras casas que têm muros enormes foram roubados já. Né? Então, é isso, é um pouco de provocação, né, daquilo que me incomoda. Né? Essas coisas são muito simples, mas... Você passa o chapéu também, Rogério? Passei algumas vezes. Quando eu deixei de ser artista profissional, eu fiz a experiência de passar o chapéu. E né? como foi?
foi muito, muito libertador, assim, né? E aí eu lembro que a gente foi tocar lá na Paulista, né? Porque eu tava trabalhando muito em São Paulo e eu falei, a gente tá aqui mesmo, juntei umas colegas e a gente foi tocar. E aí eu me lembro de uma experiência duas experiências, assim, muito marcantes. Uma foi de um cara que sentou do nosso lado, porque a gente também queria romper um pouco isso do artista em cima do palco, né? E as pessoas contemplando. E aí a gente levou um monte de instrumentos, nós estávamos em 3 pessoas e começamos a tocar e ficavam outros instrumentos. Quer chegar? E era música inventada, a gente não tocava música de ninguém, a gente começava a tocar e começava a tocar. E aí deixava ali, as pessoas paravam, convidava, e teve um que ficou ali, tocou meia hora com a gente. Aí na hora de ir embora pegou minha mão, amassou, eu vi que era algum dinheiro, coloquei atrás e continuei tocando. Depois eu fui ver, eram R$100. Né? E aí ele falou antes de ir embora, cara, você me proporcionou a melhor experiência da minha vida, né? E deixou R$100. Tudo bem, era época de Natal, né? Todo mundo é mais bonzinho, mas R$100 não é uma coisa que se dá. Um chapéu, né? Como se vê, sim, né? E outra vez foi de um amigo, né? Um artista, musicão, que a gente estava tocando, ele ficou parado, né? A gente também tocando, a gente não tinha fim a música, a gente ficava tocando, brincando, e depois quando acabou a música, ele chegou... Meu, você tá passando fome, você tá tocando na rua, você precisa de um contato no Sesc, inclusive, né? Eu tenho uns contatos no Sesc. Aí, não, cara, eu tô tocando justamente aqui porque eu não quero mais tocar no Sesc. Né? Como eu tava tocando bastante, né? Eu tava num momento lá com um grupo que fazia muito Sesc. E aquilo me encheu, né? Porque, pra mim, a arte, inclusive, também é a aproximação com as pessoas. E isso não tinha. A gente ficava num palco enorme e depois que acabava o show, a gente tinha que arrumar tudo. Quando a gente ia conversar com as pessoas, elas já não estavam lá. Porque elas foram expulsas. Acabou o show, vai pra casa, sabe? Vai fechar o Sesc. E a gente não conseguia, eu não conseguia interação, né? Em outros então lugares foram muito legais. Na Europa, né? Passar o chapéu é mais comum, né? E tem artistas que têm Não horários só na Europa, fixos. no Nordeste, né? Assim, essas culturas estão muito aqui, né? Em outros lugares e, né? E aqui também é comum, só que ele é reprimido, né? Assim, é muito reprimido. E é visto como uma pessoa que está passando necessidade, né? Quem tá na rua, né, tem esse estigma de que tá passando necessidade, né? O vendedor de rua, o camelô, né? Todo mundo que tá na rua é porque tá passando dificuldades, né? Tá fazendo alguma coisa na rua. E é justamente o contrário. Eu trabalhei uma vez lá em Santo André, na Casa Amarela, né? Era um espaço de acolhida, de passagem de pessoas em situação de rua, né? Tinham as mulheres ficavam ali e os homens passavam para tomar banho, tinha uma alimentação, e aí colocaram algumas atividades culturais, e eu fui chamado para trabalhar. E aí para mim foi muito louco, assim, porque eu fui trabalhar com eles com cultura brasileira, né? Eu gosto muito das culturas brasileiras, né? As manifestações brasileiras, não só o dançar, tocar, a parte cultural, mas a história dessas manifestações. E aí era um momento que eu não viajava muito ainda, né? E aí eu chegava lá para mostrar, agora nós vamos falar sobre o Bumba Meu Boi, que é do Maranhão. Quer dizer, tá em toda parte, mas o principal, o mais conhecido é do Maranhão. E aí eu começava a falar, de repente um levantava a mão. Então, nessas andanças da vida, eu morei lá no Maranhão, eu já vi esse Bumba Meu Boi aí. Eu falei, putz, cara, como é que eu vou falar de uma coisa que eu nem fui lá pra ver, né? Eu conheço aqui, porque tem grupos de lá que moram aqui, eu aprendi aqui. E eu ficava, né? E aí toda vez que eu falava de agora nós vamos falar da Congada da Bahia. E aí, eu morei lá, eu vim de lá. Eu falei, putz, né? E aí eles falaram, e aí também tinha um espaço pra eles se manifestarem. E aí eles começavam a falar, então, na verdade assim, eu não tô na rua porque eu não tenho condições. Eu tenho condições, eu trabalhava, tinha minha família, mas, cara, era muito chato. Era muito opressora aquela situação, sabe? Era muito pouco criativa aquela situação. E eu comecei a entender, putz, é mesmo, cara, sabe? Se for pensar em todas essas responsabilidades que a gente tem, e que muitas vezes a gente nem pediu, né? São muito chatas. São muito chatas, né? E aí comecei a ter uma outra visão dessa questão da rua, né? E aí começando a viajar, vendo realmente que os melhores artistas estão na rua, não estão no palco, não estão na televisão, não estão na rádio, sabe? Eu falei, putz, a rua é fantástica, sabe? E a gente faz muita ação de rua, né? Apesar de a gente ter o nosso espaço lá agora, a gente tem uma tenda que é a Afroescola itinerante, né? Que a gente vai pra rua direto, né? A quarta-feira a gente foi pra feira, ontem a gente foi pra feira, também foi cozinhar lá, né? A gente tem um projeto, por exemplo, que pra mim foi a grande virada, assim, que é o Recicla, né? A gente vai pra feira e faz uma coleta de tudo que o pessoal joga fora, né? E pra mim isso foi a grande revolução. O dia que eu consegui abaixar e pegar uma coisa que estava no chão e as pessoas me olhando, né? E isso foi tão libertador, sabe? E uma coisa que um item, uma verdura, um legumes que só foi pro chão porque tinha um pontinho ali.
né, sujo, né, e que está perfeito para o consumo, mas que não vai ser vendido porque a imagem é o que prevalece na nossa sociedade como um todo, tanto a imagem de pessoas como a imagem de coisas. Então a pessoa que está passando na feira também não vai comprar um tomate com um pontinho. Então o cara já dá um tapa, joga no chão, só que aquilo lá é um alimento basicamente perfeito. É um absurdo. Sim. Quando você chega no fim de feira e vê o que se junta, Sim. os montes que se formam de alimentos, né? Sim. E eles são simplesmente ignorados. Muitos E deles aí... nem para compostagem são exato. utilizados. Vamos para os nossos apoiadores para a gente continua. Quer ouvir música de verdade? Então se ligue na Pérola FM. Aqui toca muito mais. Aqui toca muito mais. Este programa tem o apoio cultural de Labor Contabilidade e Consultoria Empresarial. Avenida Fortuna, número 81, primeiro andar, Centro, Ribeirão Pires. Telefone 48237233. 48237233. Labor Contabilidade e Consultoria Empresarial. Imobiliária Sandra Soares. Se você deseja comprar, vender ou alugar o seu imóvel, não deixe de consultar a Imobiliária Sandra Soares. A Imobiliária Sandra Soares tem sempre a melhor proposta para você. Nós ficamos localizados na Rua do Comércio, número 56, no primeiro andar, sala número 5. Se preferir, ligue para 4824-1814. 4824-1814 ou acesse o site www.padrãoimóvel.com.br. Imobiliária Sandra Soares, a certeza de um bom negócio. Alô você que vem ao centro da cidade de Ribeirão Pires e não tem lugar para estacionar o seu veículo. Não perca tempo. Vá ao Lelo Estacionamento e estacione seu carro com conforto e segurança. Lelo Estacionamento está situado na Rua Afonso Zampol, número 69, bem no coração da cidade. Aberto das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. Eu falei, Lelo Estacionamento. Você que é apreciador de uma boa carne precisa conhecer o Rei da Carne. Especializado em carnes bovinas, o Rei da Carne também oferece vinhos, queijos, carne de porco, frango e muito mais. Lá no Rei da Carne você encontra de tudo para deixar sua festa inesquecível. Se precisar, nosso churrasqueiro está à sua disposição para dar-lhe maior comodidade, enquanto você se diverte. Rei da Carne atende você pelos telefones 4825-3189, 4825-6997 ou pessoalmente à Avenida Francisco Monteiro, número 1376, bairro Santana, em Ribeirão Pires. Não se esqueça, pensou em churrasco, pensou em Rei da Carne. Os sonhos mais lindos sonhei. Venha tornar seu sonho realidade. O Castelo dos Lagos chegou. Um lugar encantador para você realizar seu grande sonho. Casar como uma princesa. Amplo espaço para você e seus convidados. Área de cerimônia ao ar livre. Suíte do noivo e suíte da noiva. Com estacionamento para 150 automóveis. Lagos, enfim, uma super estrutura ao seu alcance. Castelo dos Lagos. Localizado em Ribeirão Pires, na saída 42 da rodovia Índio Tibiriçá. Telefones 4823-4411 ou 95-300-9675. Acesse também o nosso site www.castelodoslagos.com.br. Pérola FM. Pérola FM. Pérola FM. Essa é diferente. Confiança. Alô, estamos retornando aqui com os curiosos o porquê. Lembrando que dá para fazer a participação pelo telefone WhatsApp, pelo 9560-96940. 9560-96940. E pelo telefone fixo... 4824-5989. Repita. 4824-5989. E pode também nos acompanhar ao vivo pelo YouTube, colocando no pesquisar Rádio Pérola da Serra FM, ou pelo site da Rádio Pérola da Serra FM.com. Então voltamos aqui com o programa Os Curiosos Porquê, falando com o Rogério. E Rogério, bom, você estava falando agora, né, um pouco sobre
a gente está falando um pouco sobre o desperdício de rua, né? E que foi uma grande libertação para você, né? Poder abaixar e pegar um alimento e sem se importar com o olhar das pessoas. Sim, sim. Isso é uma coisa que pega hoje em dia, né? O Claro. olhar das pessoas, Sim, né? sim. O quanto que a gente não deixa de fazer por causa do olhar das pessoas. Para você, um artista, como que é essa libertação? Como é lidar com isso? Hoje mais tranquilo, né? Mas o artista também quer aceitação, né? E o artista que não disser que não não sei se está sendo tão sincero. A gente quer aceitação, todos os tipos de aceitação, né? Quando a gente falou da tatuagem, né? Quando a gente faz uma tatuagem, porque a gente se identificou com um certo grupo e a gente quer participar. Quando a gente deixa o cabelo assim, né? Assado, a roupa que a gente usa, né? A escola que a gente vai, a religião que a gente assume. De verdade é porque a gente quer estar dentro de um contexto social, ninguém quer ficar isolado, né? Então, e é difícil realmente ficar isolado. E muitas vezes a gente faz as transformações da vida quando a gente está muito mal, né? Ninguém faz transformações quando está tudo bem, né? Eu fui buscar outras coisas quando eu passei pela depressão do final da adolescência, assim. Eu falei, acho que não vai rolar isso, né? Eu lembro que eu tinha ido trabalhar, né? Uma semana, assim, e falei, cara, mas projetar minha vida toda para trabalhar dentro de uma sala, né? Sabe? Por mais que seja o que eu gosto, eu estava estudando arquitetura, mas não vai rolar, né? Uma semana dentro de uma sala, de um espaço fechado, não vai rolar. Tem que criar outras possibilidades. E acho que é isso, né? A gente, de alguma maneira, quer estar dentro de grupos, né? A gente precisa da aceitação do outro, né? A gente precisa estar dentro de comunidade. Ninguém é isolado. Naquela época lá, o que acharam? Naquela época eu acabei me isolando, né? Acabou o colégio, a gente se separou, né? Cada um foi pro seu lado, eu me meti aqui na chácara, fiquei aí, a gente perdeu um pouco de contato, né? E é isso. Mas eu você acho fez que outros amigos. Sim, claro. Uma linha de raciocínio sua. Exato. Fui conhecer outras pessoas, né? Saí daquele meu círculo de escola, principalmente, e fui conhecer outros, né? Por exemplo, foi um momento que a gente tem o candomblé na própria chácara, né? Então foi um momento que eu acabei me ligando muito mais à nossa comunidade, que também o candomblé é quase uma família. A gente passa a vida inteira junto, né? Não só as pessoas da própria família, mas outras que se agregam a essa comunidade religiosa, né? Então eu comecei a prestar mais atenção naquelas pessoas que estavam ali, né? E comecei a conviver mais com elas, comecei a ir para casa dessas pessoas, coisas que eu nunca tinha feito até então, né? E comecei a ver outros jeitos de viver, né? E, por exemplo, meu mundo era muito branco, né? O meu mundo de educação foi sempre muito branco, né? Porque eu morava em Santo André num local, né? Meu avô comprou a casa lá há muito tempo atrás e era um lugar que não tinha ninguém. Depois foi se construindo e era muito próximo ao centro de Santo André. E ele se tornou um bairro classe B, né? E a maioria das pessoas que estavam ali não eram negras, nós éramos a única família naquele lugar. Então toda a minha referência educativa foi branca, né? De colegas, né? De amigos. Eu lembro que eu até na adolescência fui fazer a primeira comunhão. Não porque eu acreditava, mas porque meus amigos estavam lá e eu queria estar perto deles, né? Eu queria estar junto com eles, porque eram meus amigos. E aqui, né? Eu acabei me aproximando mais da vida negra. Além da minha família, tinha a minha própria família, mas comecei a ter uma comunidade mais negra e ver outras possibilidades. Comecei a entender, né, o quanto existia o racismo, né? Foi aí que eu comecei a me dar conta, vendo a situação das outras pessoas mais parecidas comigo, né? A maioria não tinha estudado, tinha parado de estudar para trabalhar cedo, né? As crianças sofriam muito o que chama-se de bullying hoje, de racismo. Fui olhar para o meu lado e perceber que meus irmãos pararam de estudar, né? E conversando com eles tempos depois, falaram, era muito chato, me chamavam disso, me chamavam daquilo, criticavam o meu cabelo, criticavam o meu nariz, né? E aí eu fui perceber que o quanto, né, eu me meti no esporte naquela época do ginásio e não dei atenção para nada disso. Fui jogar bola, fui fazer atletismo e não dava ouvidos para nada disso, mas estava ali também, né? E isso me facilitou, me fez resistir naquele processo lá, que foi muito duro, que tirou meus irmãos da escola, né? Eles não completaram o ensino médio, por exemplo, né? E isso é uma escadinha, assim, né? Depois, hoje eles têm coisas, eles trabalham em coisas que exploram eles, né? Muito mais que eu, né? Eles têm muito menos possibilidades. Não porque eles iriam aprender mais tendo estudado, mas teriam um papel na mão, que é o mundo dos papéis, né? Eles teriam um papel na mão que ele poderia vender a mão de obra dele um pouco mais cara, né? E isso não acontece. E é a grande
E é o que acontece com a grande maioria das famílias negras nesse país. Não só nesse país, não. Conversando um pouco com os amigos afrocolombianos aí, é a história que se repete, pelo menos nas Américas, né? Das famílias dos povos africanos que chegaram escravizados em toda a América, né? Como é que você planeja a sua vida? Daqui a 10 anos, quando você ficar na terceira idade, trabalhando menos. O que você gostaria de estar fazendo? Mais do que você faz? Sempre mais. Eu acho que eu quero ter filhos, né? Eu nunca tive filhos, né? Porque eu não sabia o que fazer com eles, né? Assim, eu não saberia. E a Afroescola é um pouco isso, Bela né? aventura. Né? Eu quero ter filhos, né? Agora já está encaminhado também. Eu vou adotar, né? Decidi adotar. E a Afroescola, na verdade, ela tem todo um discurso, né? Assim, ativista, militante, pedagógico, mas na verdade a Afroescola é só para isso. É para eu ter meus filhos, né? Estar com eles, né? Porque eu também fico vendo essa neurose do mundo, assim, cadê seus filhos? Onde estão os seus filhos, Regis? Essa cobrança, né? Onde estão os seus filhos? Estão na escola, né? E eu não sei, eu fiquei pensando sempre nisso. Caramba, a gente faz filho para jogar pra escola, cuidar, né? E eu não queria isso, eu quero estar com eles, inclusive para que eles me mostrem o que é esse mundo agora, porque eles vão estar muito mais conectados a esse mundo do que eu. Eu sou de uma outra geração, né? Então, eu quero que eles me expliquem um pouco do que está rolando, do que está sendo pensado, né? E eu fiquei sempre pensando, cara, eu não posso fazer isso comigo e com eles, né? Eu não posso fazer umas crianças botar no mundo e ficar longe delas. Eu não quero, né? Né? E olhando assim perto mesmo, olhando os meus irmãos, né? Que é o que a maioria faz, mas eu fiquei olhando os meus próprios irmãos, né? E cada vez que tem um filho mais, aí fica menos perto deles, porque tem que trabalhar mais, porque aí é uma boca a mais a cuidar. E a Afroescola também vem nesse sentido, né? Já que eu sou educador, gosto disso, né? E vi outras possibilidades, né, na educação. É isso, vamos criar uma escola, a gente fica junto, depois de um certo momento, eu escrevo um papel, dou para eles, se vocês quiserem seguir estudando, segue esse papel que... A né? sensação que você teve de libertação quando você pegou na feira o alimento no chão, Sim. acho que foi a mesma que eu tive quando estou esperando meu quinto filho. Uhum. Todo mundo olha meio assim, ó. Sim. Você passa... Quinto E filho, você, tá no quinto? você é o louco, né? Ó, o espanto. Quinto filho. Já Nos tá dias no de quinto? hoje. Eu acho que é fantástico. Eu tô adotando Uma 5 novidade, filhos hein? também. Eu O tô homem ficou quieto, tá no quinto já? Puta que eu pariu. Então, Corajoso. E eu tô entrando num Obrigado, processo de obrigado. adoção. mas essa cara de libertação que a gente faz, ó. Eu já passei por essa libertação. É isso, né? As libertações são muitas e múltiplas e podem ser diversas, e tem que ser diversas, né? E eu tô adotando 5 também. Eu tô fazendo um processo de adoção de 5. Por que adotar? Primeiro porque eu não... Num primeiro momento porque eu não tinha encontrado a minha parceira ideal. E isso já há muito tempo. Em segundo, porque eu já desacreditei disso. Não existe parceiro ideal, sabe? O mundo é um parceiro ideal, né? E porque a gente entra muito no conflito, né? Essa coisa das relações, elas acabam se aproximando muito da posse, né? A posse da pessoa como a posse do lápis e do... Então eu falei, não rola, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que eu quebrei, assim, né? Foi essa coisa do amor, né? Dessa relação afetiva, assim, foi a coisa que mais me... Até porque na adolescência, por não me valorizar, eu nunca tinha tido relações, né? Sempre ficava na minha. E aí depois, quando eu descobri o que era, falei, mas é isso, né? Tanta coisa acumulada para isso, né? E aí foi muito legal com a primeira namorada que eu tive, né? Primeira e última, né? Porque ali a gente decidiu, né? Eu falei, isso não pega. Para o que eu tenho de proposta para minha vida, esse tipo de relação não pega também. E aí foi muito legal que a gente decidiu, né? A partir dali, do primeiro namoro, que depois virou outra coisa, a gente já começou a questionar esse tipo de amor que tá nessa sociedade. E que para mim também é muito armado, né? Isso não é natural em todas as culturas, né? Esse amor de um homem e uma mulher. E agora a gente está vendo, né? Nessa libertação, a gente está vendo que realmente não é... Foi uma outra imposição, né? Tem que ser papai, mamãe e filhinho, sabe? Então, tem muitas outras formas e formatos de famílias, né? E você vai adotar 5?
Sim, eu quero. Meu processo de adoção é de 5, assim. Porque eu quero, além de serem filhos, né, a gente vai ter que criar algumas estratégias para a nossa escola vai ser itinerante, né? Eu gosto de viajar, vou levar eles para viajar também, né? Então a gente tem que montar um time de basquete também e um grupo, né? Um grupo afro. E aí as pessoas pagam pra gente viajar. Deixa eu te fazer deixa eu te fazer uma pergunta, né? Quando você fala escola afro, né? Sim, afroescola. Afroescola. Sim. A impressão que dá é que só pode participar negros. Verdade, olha que bom essa pergunta, né? Olha o celular tocando aqui. Você sabe que eu tô aqui. Olha o celular. Sim, né? Mas antes de falar disso, eu acho que a gente tinha que pensar numa outra escola também, né? A gente tem uma ideia de escola, todo mundo tem uma ideia de escola, né? Meu Deus do céu. Olha o celular. Por isso que eu deixei meu celular muito tempo. Porque nos melhores momentos ele sempre entrava e acabava. Eu acho que a primeira coisa é pensar numa outra possibilidade de escola, né? A gente tem aquela ideia de escola que é aquele espaço geográfico fechado que a gente entra e acha que vai aprender tudo ali, né? E já, eu acho que não, o mundo é uma escola, né? A nossa escola vai ter um espaço físico, até porque para se oficializar uma escola tem que ter um espaço físico, mas a gente não vai ficar lá dentro, né? A gente vai ter aquilo lá só como um mero, né, para oficializar. A gente quer andar na rua, a gente quer viajar, né? Eu gosto de viajar e eu acho muito potente. O que eu mais aprendo são coisas quando eu viajo, né? Uma viagem para mim de uma semana, né? Como essa que eu vou fazer o mês que vem, para mim é uma pós-graduação, sabe? Não é validada, mas é uma pós-graduação para mim. E é isso, a gente quer viajar muito. E sim, a gente quer fazer uma escola pequena, assim, de 15 pessoas, para poder inclusive circular. E a gente sim vai ficar com ela fechada oficialmente para pessoas pretas, para crianças pretas. Porque a gente tem um déficit aí, né, que a gente não estuda, né? A gente vai se perdendo no meio do caminho. Ela fala, queria participar do Sim, você pode fica aí junto, né? Mas a gente vai garantir a oficialização dos estudos. Porque não, claro. Quando se fala em afro, parece que só o negro pode participar. Putz, quem dera fosse assim. Eu gostaria que fosse, inclusive, mas você vai pegar as coisas afro hoje em dia, tem muito mais brancos que a capoeira, o candomblé, né? As coisas, né? As rodas de samba, tem muito mais brancos que negros. Isso estava sendo abandonado até pela própria comunidade negra? Claro, a gente aprendeu, né? A gente foi educado para renegar as nossas coisas, né? A gente aprendeu, né? Eu escutei desde cedo, né? Que o que eu fazia com a minha família enquanto religião era o mal, é a macumba, né? E até hoje, né? Isso vai sendo propagado, né? Então teve um momento que eu não falava, que eu vinha ter o meu momento espiritual aqui em Ribeirão Pires, né? Eu falava, eu vou pra chácara para curtir o final de semana. Porque eu não queria ser hostilizado dentro da minha comunidade de amigos, né? E é isso, né? A gente aprende que as nossas coisas são feias, né? A gente está num movimento agora bacana, né? Que vem a partir de políticas públicas, né? Que a gente começa a partir de cima para baixo a valorizar um pouco isso. Então a gente teve aí o processo de cotas, ações afirmativas, né? O nome maior é ação afirmativa. E isso é muito importante, né? Necessário, né? É necessário, por mais que eu não goste da universidade, é necessário que tenhamos pessoas mais diversas dentro da universidade, não só negros, mais indígenas, mais mulheres em determinadas áreas, né? Porque mulher, por exemplo, fica trabalhando com educação, né? E as grandes carreiras são de maioria de homens ainda, né? As coisas mais sérias e mais reconhecidas na sociedade ainda estão na mão dos homens, né? Aqui, né? Que tem outros locais que os professores são muito valorizados. Sim, né? Mas a grande maioria ainda, por exemplo, o ensino infantil é majoritariamente estranho ter um homem lidando com crianças, né? E é aceitável isso, inclusive, né? Porque a mulher tem melhor tato, o homem vai abusar da criança, sabe? Uma coisa que você vai matar agora. Não, que isso, vou matar não. Da paz, eu sou da paz. Sim. Não sei se é na Suécia ou na Noruega, o professor que tem o maior salário infantil é o de ensino infantil. Finlândia, Noruega, os melhores índices de educação, né? Nenhum professor ganha mais do que o professor do ensino infantil. Sim. Esses são os que têm os maiores salários lá. Quer dizer, porque é a base, né? É um pouco do que a antroposofia fala, né? O primeiro setênio como base mais importante da personalidade. É igual uma casa. Você não consegue fazer um
belíssimo telhado, Sim. se Tiver a uma tua boa estrutura, tua base Exato. ali, os alicerces estiverem fracos. Sim. Você vai pôr o belíssimo telhado, vai ruir tudo. E aqui você vê, aqui a gente prioriza a faculdade. Exatamente. Sim. Que eu acho Né? Então todo mundo foca na faculdade. E essa coisa da Afroescola para crianças veio, né, quando eu estava trabalhando justamente aqui nesse projeto, o Educafro, né, que é um cursinho pré-vestibular para afrodescendentes e carentes. Porque também chegavam para fazer esse cursinho os carentes, né, os menos pretos, né, e a gente está falando de coloração de pele mesmo, os que menos têm nesse país, os que mais sofrem são os mais escuros, né, e aí nesse projeto também chegavam, é aberto para todo mundo, mas chegavam os menos pretos e brancos, inclusive carentes também. E aí chegou um momento que eu falei, putz, por que isso, né, se é uma coisa gratuita, por que as pessoas não vêm? E aí 1000 coisas, né, a gente tinha um espaço cedido aqui no centro, e ficava aqui, a gente tinha fazia só aos sábados as aulas, porque era a disponibilidade dos professores. E os jovens tinham que ficar o dia inteiro no sábado. Então, eles tinham que vir até o centro, pagar essa condução, ter alguma coisa para comer, né? E isso já impossibilitava a maioria dos pretos, das famílias pretas, porque elas não moram por aqui, elas moram nos lugares mais afastados, né? Eles moram lá para Ouro Fino, onde eu moro. Lá tem um monte de pretos. Vinham outros de outras cidades, também Rio Grande da Serra. E várias outras coisas. Mas eu não vou porque meu pai está desempregado, eu não trabalho. Muito. E depois de tudo, ainda tinha o dado que era: a maioria não chega a completar o ensino médio. A maioria vai desistindo, como meus irmãos foram saindo da escola, por diversos motivos, né? Então, como é que eu vou garantir? É bonito, né? É interessante e necessário essa questão das cotas na universidade, mas a gente não consegue chegar, são 12 anos, é muito tempo, agora mais, inclusive, né? 13 anos. São 13 anos para você acessar a universidade, e a gente não tem estrutura, muitas vezes, para conseguir sobreviver à educação, mesmo que ela seja pública, esses 13 anos. Eu acho que a cota, eu não falo que é necessária, ela é um apoio, né, que foi olhado para solucionar uma situação, mas eu acho que antes dessas cotas aí, tem tudo um trabalho a ser feito, não só para pretos e brancos, que é, como vocês estavam falando, né? Se você não tem uma estrutura, você não tem estrutura na base infantil, sim, né? Animar o aluno para ele continuar os estudos e tal, né? Então é complicado, quer dizer. Se tivesse uma boa base, não precisaria ter cotas. Mas não temos Você está maquiando, né? Você está maquiando. Não sei se está maquiando. Eu acho que está a longo prazo, é isso que tem que acontecer, né? A gente teve agora Mas tem que ter não é só ficar nas cotas, tem que... Não, claro. Ver Né? a parte de trás aqui, né? Olha, eu não lembro quem foi que falou, acho que foi o Ronald Reagan dos Estados Unidos, ele falou que uma ação social, como é o Bolsa Família, como é as coisas de cota, ele não pode medir por quantas pessoas entram nesse programa, mas é por quantas pessoas deixam de usar esse programa. Porque o programa fez a sua parte. A sua parte, ou seja, você deu Bolsa Família ali, sei lá, por 5, mas a pessoa foi, estudou, cresceu, não preciso mais do Bolsa Família. Ela falou, chegou. Então, a gente tem que medir esses programas sociais devem ser medidos por isso. Se a gente ficar só no regime de cota para a universidade, só com Bolsa Família, e não incentivar ali a base, nós vamos viver o resto da vida dando Bolsa Família, e não vai adiantar, porque nós vamos estar formando, muitas vezes, às vezes as faculdades vão ter que abaixar um pouco. Eu te falo isso porque eu dei aula em universidade, e eu tive aluno na faculdade que entrou por regime de cota, para esses fiéis, algumas coisas assim da vida. O cara não sabia fazer uma equação de primeiro grau. E era necessário para a matéria saber. Mas não sabia uma equação de primeiro grau, não era nem de segundo grau, hein? Era uma coisa de primeiro grau. Eu falei, gente, quer dizer, eu tinha que parar, voltar, ensinar a pessoa a fazer a equação. Então, eu acho que a gente precisa ter isso, mas o governo temos que cobrar que eles melhorem o ensino ali, público, ali na base. Né? Não é só... Sim, claro. Mas é uma questão de poder, né? A gente está num sistema capitalista e o que conta é o poder. Por isso é valorizado mais a universidade do que o ensino infantil. Então,
nesse momento que a gente está, o que a gente precisa é representatividade. Então não importa se saiba fazer inclusive com o computador a gente nem precisa mais fazer conta, né? Eu lembro que quando eu estava estudando engenharia, estava entrando o computador no meio lá e tudo que a gente gastava queimando a cabeça para fazer, depois chegou um programa que você precisa saber manejar o computador, né? Tem programas que é uma questão de representatividade, uma questão de imagem mesmo, né? A gente só faz o que a gente vê. A gente também não tem sacadas. Eu posso melhorar isso aqui, mas se eu não vi isso, eu não posso fazer algo melhor que isso. E a gente, né, os diversos como um todo, precisamos de representatividade. A gente precisa, sim, ver, por mais que eu não goste, um presidente norte-americano negro. Isso vai mudar toda uma geração que está vindo aí de crianças, né? Caramba, né? Então a gente preto não é só para ser jogador de futebol ou sambista, né? Que a gente inclusive já vai perdendo esses postos, né? A gente pode ser presidente da república do maior país do mundo, como dizem, né? Então é a questão de representatividade. E aí, né, essa questão de saber ou não saber, eu não sei se a gente sabe alguma coisa, acho que a gente não sabe nada. Sabe? E se formar na universidade não quer dizer que você vai ser um bom profissional, sabe? Então é muito mais... Qual que é a relação sua com o poder público, com os serviços? É fácil, você falou que conseguiu ceder um espaço para você liberar. Esse trâmite, você tem conseguido de uma forma fácil ou você encontra muitas dificuldades? Eu estou aprendendo. Eu acho que uma das coisas que eu tenho feito esses anos é aprender a lidar com a burocracia, assim, sabe? De entender como é que funciona a coisa, sabe? E aí eu tenho feito muitas coisas que eu não acredito, né? Para poder fazer as coisas que eu acredito. Né? Então, para fechar a rua, por exemplo, em Santo André, eu tenho que fazer um abaixo-assinado, né? E ir lá e formalizar a coisa, né? Eu gostaria muito mais de chegar e ocupar o espaço público, porque eu acho que eu tenho direito, né? E muitas leis dizem que eu tenho, mas na prática isso não é realidade, né? A gente não é livre, a gente não pode ocupar os espaços públicos, a gente não pode se expressar abertamente, né? Expressar a nossa cultura, a nossa fala. Alguns podem, outros não. Então a gente vai, o que eu tenho que fazer? Sempre a pergunta que, né? Eu chego num lugar e pergunto, o que eu preciso para ser tal, né? Quando eu fui, que me veio a ideia da escola, eu fui lá na universidade, o que eu preciso estudar para ser um professor, né? Ter uma escola? Aí me falaram, foram bem sinceros, inclusive, você não precisa ser nada, não, você precisa ter dinheiro para abrir uma escola. Não, beleza, mas eu quero... E é isso, na verdade. Porque se eu tenho dinheiro, eu vou lá e contrato alguém que é capacitado e ganho o meu dinheiro, no caso de uma escola particular. E eles foram bem sinceros. Não, mas tudo bem, eu quero lecionar, eu quero mexer na grade curricular. Então você tem que estudar pedagogia. Tá, mas eu não tô a fim de estudar, já tinha acabado de sair da universidade, eu não vou estudar de novo, né, nesse formato, eu quero comprar o diploma. Não pode, não deve, não dá. Não, mas, beleza, eu sei que não é assim, eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Então não pode, e aí, o que acabou? Tava começando o ensino à distância. Eu comprei meu diploma em 3 anos, né, eu ia lá uma vez por semana e comprei meu diploma, eu só dormi. Porque eu fazia coisas muito legais durante o dia e eu fui lá dormir. Mas eu paguei a minha mensalidade no dia. Rigorosamente em dia. E então é assim, né, sabe, eu não voto, né, eu sou contra o voto, mas eu gosto de viajar, né, então eu tenho que ir lá, ou fingir que eu voto, ou pagar a multa, para deixar meu CPF em dia, para ter um comprovante de votação, para ter o CPF, para ter um passaporte. É o sistema, né? Eu gostaria de não votar, né? E muita gente, inclusive, não gostaria de votar, acha que não é legal isso. Queríamos criar outras possibilidades, mas a longo prazo... obrigatório, né? Sim. Um cúmulo. Mas isso a longo prazo não vai mudar, né? Até porque a gente não se mobiliza para tanto. Então a minha solução nesse momento foi não votar e jogar o jogo que me impõe, né? Eu não acredito muito nisso. Então eu estou aprendendo muito isso, né? Assim, é a mesma coisa da escola. Estou lá agora estudando tudo que eu tenho que fazer, né? Vou criar um espaço quadrado lá, porque eles pedem, né, que seja quadrado, não pode ser circular, um espaço quadrado para ser uma escola de verdade, e vai ficar lá. Vou usar para guardar outras coisas, né? E a gente vai sair pelo mundo. Sair para o mundo, né? Então é compreendendo como se... E numa perspectiva que a gente vai entendendo que tem muita coisa torta, né? Mas que... Isso é resultado das nossas posturas, né? Se está torto é porque a gente foi permitindo isso ao longo dos tempos. Mas tem jeito, né? A gente pode transformar. E as cotas acho que vem nesse sentido, né? Também é uma imposição, veio de cima para baixo, mas é muito necessária e a longo prazo a gente espera que sejamos mais iguais, né? Sejamos mais respeitados para que não precise disso. Bem, nosso tempo está terminando. Temos 2 minutos.
Gostaria que você falasse, Rogério, quem quiser entrar em contato com você. Meu celular? Já que você não tem celular. Ou você tem? Eu posso passar o da Maria, que é uma companheira, mas... Deixar seus contatos. Sim, Como que as pessoas te acham? Nossa! Eu tenho um Facebook, vai, tudo bem. Eu tenho uma página que está desatualizada extremamente, mas dá para entrar lá e entrar no Facebook. É oficinativa.org, www.oficinativa.org. Inclusive está desatualizada porque eu não consigo ficar parado para atualizá-la, né? Tem tanta coisa para fazer na vida. Oficinativa. Oficinativa. É. Né? Oficinativa.org, um A só. Um A só. Oficinativa.org. E tô por aqui, tô na rádio, né? Às quintas-feiras, das 20 às 22. Essa semana, no dia 28, no terminal rodoviário, a gente vai fazer uma projeção do Dia da Animação, Dia Internacional da Animação. É uma mostra do mundo inteiro para celebrar esse dia, né? Em 1892 foi criado... Teve um evento em Paris que foi as bases para o cinema de animação, né, o desenho animado, e há alguns 15, 20 anos as associações relacionadas ao audiovisual comemoram isso no ano inteiro. E a gente já faz aqui em Ribeirão Pires há 10 anos essa mostra de cinema de animação, dia 28 de 12 horas. E outro 12 horas. Você tem? 12 horas. Que é o telefone 12 de horas. recado? 4425-4458. Repita. 4425-4458. Insistam, tá? Que nem sempre eu tô por lá. Beleza. Tá bom. Te agradece. Não, tá bom assim, sabe? Muita coisa, muito contato. Tô por aqui, sempre passando, tá? Pelo centro. Já te agradece. Valeu, muito agradecido pelo convite. Você me convidou? Espero que a gente volte outras oportunidades, tá? Se quiser alguma atividade que você queira que a gente esteja divulgando aqui, né? Se tem contato com o Regis, tá? Não, eu já guardei também aqui, a gente vai falando. Valeu, João, valeu, Regis, valeu, Edu. Tá bom? E De novo aqui na rádio, hein? Não tão novo assim, mas... mais animados. Até segunda-feira que vem. Um abraço a todos, uma boa semana, até segunda-feira que vem. Também estaremos, semana que vem, vamos ter uma roda de conversa sobre artes também, né? Então, Veiga, né, e os ouvintes. Obrigado, Aldemar, pela mesa aí. Rogério, uma boa semana a todos e até segunda que vem. Edu. Rogério, obrigado pela visita. Valeu, Edu. Prazer conhecê-lo.